Amém, irmãos, paz do Senhor. Eu queria te falar que no livro de Gênesis, no capítulo 1, nem necessariamente Deus está fazendo pela primeira vez as coisas, ou seja, nem tudo que está escrito ali se refere a uma primeira ocasião, uma primeira vez que Deus criou alguma coisa. Quando Deus fala no versículo 1 que Deus criou os céus e a terra, está decretado ali um ponto, e depois no versículo 2 fala que a terra estava sem forma e vazia. Essa terra que estava sem forma e vazia não diz nenhuma parte do versículo 1 nem do versículo 2 que é a parte em que Deus criou, no mesmo tempo que Deus criou os céus e a terra. Então, para você entender sobre Gênesis, você precisa compreender também a como ler a Escritura e saber o que está escrito e o que não está escrito. Não está escrito que a terra de Gênesis 1 era sem forma e vazia no princípio. Pegue isso. É isso que vai transformar a sua leitura e o seu entendimento da criação de Deus. Por que eu estou falando isso? Qual é a evidência bíblica? Qual é o versículo-chave? Qual é a peça do quebra-cabeça que Deus colocou escondido nas Escrituras que revelam sobre essa terra, que revelam sobre esse Gênesis? Está lá em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. Que eu vou ler rapidamente aqui para vocês saberem que Deus revela as coisas dessa forma. Ele gosta de esconder e fazer mistério das coisas. A Bíblia é um quebra-cabeça e se você não tiver paciência, determinação, desejo do seu coração, você vai acabar caindo em afirmações que o texto não diz. O que diz lá em Isaías 45, 18? Diz, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, Deus não criou a terra vazia. Deus não criou a terra a qual ele fez e estabeleceu, não criou vazia, mas formou para ser habitada. A terra já era habitada, ele formou para habitação. Ela estava preparada, adornada, ela foi feita para um propósito. Assim como uma criança, quando está para vir à luz, para nascer, quando você tem um filho, você prepara o quarto. Aquele quarto só existe por causa daquilo que está sendo gerado. Quando a palavra de Deus fala que primeiro ele gera para depois ele formar, é porque tudo parte de um processo que a criação começa no Espírito de Deus. As coisas começam no mundo invisível, como está escrito no livro de Hebreus, para se manifestar no tempo visível. Por isso que Deus olha para as coisas e começa a decretar no versículo 3 que haja luz e houve luz. Deus está usando a palavra espiritual para gerar vida no mundo físico. Então há uma palavra que é liberada no reino espiritual e há uma manifestação na terra. Sempre vai ser assim. O que Deus liga no céu manifesta-se em simetria, como um efeito dominó na terra. É um eixo de simetria. Então, você precisa compreender que o poder da palavra de Deus, o poder dos ensinamentos de Jesus, eles estão conectados a uma palavra que é espírito e vida. E ninguém compreende as escrituras, nem o poder de Deus, nem o que Deus criou, nem por que ele criou, se não compreender o espírito por trás da letra. Aquilo que o Espírito Santo quer te revelar. Por isso há necessidade de comunhão com o Espírito Santo. Jesus falou, vocês erram por não conhecer as Escrituras, mas também erram por não conhecer o poder de Deus. Esta associação, este casamento entre conhecimento das Escrituras, entre leitura, estudo, devoção, dedicação, determinação, resistência e também o empenho de orar, jejuar, pedir a Deus com humildade, ser sincero, aprender a ouvir, aprender a falar, mas manter-se em comunhão com Deus em oração, em jejum, em choro, em pranto, como está escrito no livro de Joel. Esta é uma habilidade que você vai desenvolvendo para ouvir as coisas espirituais e receber vida em aquilo que apenas operaria a morte. O conhecimento sem o poder de Deus, ele é inútil. Então, o que nós precisamos é conhecer as Escrituras com a manifestação do Espírito. Quando é que nós poderemos entender que Gênesis 1, versículo 1, não é necessariamente a mesma coisa que Gênesis 1, versículo 2? Ou seja,
Deus criou os céus e a terra, e ele criou os céus no plural e a terra no singular, que é um outro detalhe da leitura que a gente deve fazer. Como eu já expliquei a vocês em alguns vídeos aqui no YouTube, a diferença entre palavras, a diferença entre menções dos textos são extremamente importantes para que você possa desenvolver o conhecimento e a real interpretação do texto. Em Gênesis capítulo 1, ele está falando sobre uma criação. Ponto final. Em Gênesis, versículo 2, Deus está narrando uma situação. Disse que a terra era sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo, que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então, esta é uma situação de uma terra. Não é a mesma terra manifesta, criada, gerada em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque Deus criou ela não vazia, ela foi criada para ser habitada. Imagine um quarto que está todo decorado e pronto para ser recebido por uma criança. Então Deus não criou algo para estar tudo bagunçado, não era para estar dessa forma. Por que ficou dessa forma? Esta é uma boa pergunta. Por que a terra ficou sem forma e vazia naquele tempo? Porque havia um dilúvio sobre a terra? Porque as águas estavam sobre toda a terra? Então, entender esses princípios, quando é que Deus envia dilúvio? Quando é que Deus envia água? Por que a água está na Bíblia? Como está? Vocês já ouviram falar que há uma terra em Apocalipse que não existe mais a água do mar? Eu não sei se vocês já leram a Bíblia toda, mas compreender que há várias menções de tempos e estações onde a terra tem aspectos diferentes. Existe uma terra em Isaías, por exemplo, o livro de Isaías, onde o sol brilha 7 vezes mais. Há uma terra no livro de Gênesis onde os homens viviam cerca de 1000 anos. Ou seja, há tempos e estações diferentes, irmãos. Há pessoas diferentes sobre a história de Deus, sobre aquilo que Deus manifestou na humanidade. E outro detalhe é que esta terra não estava determinada ou delimitada sobre as estações que nós conhecemos hoje. Por que não? Porque o tempo não poderia ser contado como hoje ele é, da forma que nós podemos contar e da forma que nós conhecemos. Por quê? Porque os astros que foram criados para isso só foram criados lá no dia 4. Então, irmãos, entender sobre detalhes, sobre datações, que o texto bíblico nunca falou sobre a idade da terra, aqui em nenhuma parte dessas menções, que só podemos mencionar a idade do homem. E do homem que é descendente de Adão, porque existe uma genealogia de Adão até Jesus na Bíblia. Existe a genealogia histórica ali em vários livros, como o livro de Números, como o livro de Gênesis. Vocês vão ver que há tempos que o autor do livro só para descrever as descendências. Qual a importância da genealogia nos livros da Bíblia? Contagem de tempo, conhecer as histórias, ter evidências. Então, essas marcações de tempos são extremamente importantes para um povo que está ouvindo a voz, que quer conhecer os sinais dos tempos, que querem se movimentar da forma correta. Por que é importante o tempo, irmão? Porque como é que eu vou me preparar tendo um cobertor se vai fazer calor? E quando é que eu sei a estação que agora eu vou poder colher os meus frutos? Todos os estabelecimentos de tempos são extremamente importantes, e você vai ver que a criação ou a recriação ou a reforma que Deus fez em Gênesis aqui no capítulo 1, a partir do versículo 2 em diante, está falando aqui, irmãos, sobre 7 dias. 7 dias. E se você quer saber mais sobre esses 7 da Bíblia, me segue aqui no canal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e se inscreva. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica na paz. Shalom.